Graças a Deus. Boa noite a toda a igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Vamos ler então a partir do versículo 1. 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e assim orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós os colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, e suas mulheres, e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Amém? Até aqui está bom. Amados, atualmente eu estou lendo um livro de um teólogo chamado Michael Horton. O nome do livro se chama Bom Demais para Ser Verdade. E ainda não terminei o livro, mas o livro situa-se na questão do sofrimento. O Michael Horton começa descrevendo a sua experiência pessoal com o sofrimento e o que ele aprendeu através do sofrimento do cristão. Ele fala nesse livro, contando a história do seu pai e a história da sua mãe, que para ele era o maior exemplo, os maiores exemplos que ele tinha de pessoas que serviram a Cristo. Os pais dele construíram um lar para idosos, um lar assim em casa, onde eles cuidavam de pessoas idosas e pessoas com problemas de saúde e vários tantos problemas que a idade apresenta. E ele disse que aquilo ali ele cresceu vendo a bondade dos seus pais e como eles tinham esse cuidado. E ele também sabia que uma das coisas que os pais mais temiam na vida é terminar a sua vida com uma doença que os incapacitasse ou que fizesse deles ser um peso para outras pessoas ao cuidar deles. E ele começa relatando sobre o seu pai, que por motivo de doença estava paralisado numa cama. E que aquilo para ele foi desafiador, porque foi a maior crise de fé que ele teve na vida, foi diante dessa situação. E toda a sua família também, de não entender por que aquilo que o pai dele mais temia na vida, e o pai dele que serviu o Senhor toda a sua vida, agora estava ali terminando a sua vida, num leito, impossibilitado, incapacitado. E a mãe dele, que tanto cuidava do seu pai, lá quase um ano o pai dele de cama, a mãe dele tem um derrame muito forte, que a quase paralisa por completo.
ela, depois de muito esforço, passa novamente a ter algumas mobilidades. E então ele começa dizendo que aquilo foi uma crise de fé muito grande. E lá dentro dele, ele pensou naquela famosa frase que talvez muitos de nós já pensou: por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já pensou nisso? Quantos já fizeram essa pergunta até para Deus? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu li uma frase essa semana que para mim eu acho que foi a melhor resposta que eu tive até hoje. Se eu não me engano, o R.C. Sproul fala isso. Ele diz o seguinte, que a única vez na história que uma coisa ruim aconteceu verdadeiramente com uma pessoa boa foi na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Que diante de Romanos 3:23, ninguém é bom. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a questão nos intriga. Porque se nós olharmos na perspectiva de muitos ateus, de pessoas que não creem na eternidade, de pessoas que não creem na bondade de Deus, nós vamos até achar que Deus é injusto. Porque algumas coisas acontecem. Nós lemos um texto agora que fala um pouco da história do rei Josafá. O texto começa na minha versão dizendo assim, depois disso, depois do que aconteceu. O contexto, se você for ver a vida de Josafá, Josafá foi um rei bom. No reino do sul, enquanto Israel estava dividido, a tribo de Judá e de Benjamim formaram o reino do sul. Dos 20 reis que tiveram no reino do sul, só metade serviram a Deus. Outra metade não, foram infiéis, idólatras, fizeram o que era contrário aos mandamentos de Deus. Josafá estava naqueles que obedeceram a Deus, serviram o Senhor, com temor no coração, com os princípios da sua palavra. Mas o texto diz, ainda assim, depois disso tudo, a Bíblia diz que alguns reis se uniram em força com seus exércitos e vieram contra Josafá para destruir Josafá. Amados, Josafá poderia ter feito a oração que muitos de nós já fizemos. Que seria, Senhor, por que que isso está acontecendo? Ainda alguns dias atrás eu conversei com uma pessoa em aconselhamento e a pessoa falou o seguinte, por que que isso está acontecendo? Eu sou um dizimista fiel. Por que que isso está acontecendo? Eu vou nos cultos. Amados, não é essa a questão. Efésios capítulo 6, quando fala da batalha espiritual, fala sobre o dia mau. Vigiar, orar, para que possais resistir, estar firme no dia mau. O dia mau vem para todos. Ele não escolhe endereço, ele não escolhe posição social, ele não escolhe cor, ele não escolhe nome. O dia mau vem para todos. Eu não estou falando, amados, é diferente, olha só, é diferente a consequência dos seus erros. Isso aí não é o dia mau. Isso aí é o mal que você procurou. Você comprou mais do que podia pagar, você tomou decisões erradas na vida, agora você está colhendo as consequências do erro. Isso é outra história. Mas ainda diante disso, Deus na sua misericórdia nos socorre. Amém? Eu estou falando quando você está direitinho e o dia mau vem. Quando aquele dia mau chega que você não entende por que que isso está acontecendo. Josafá estava exatamente no olho dessa tempestade, no meio desse furacão, nessa turbulência. Ele podia entrar em crise de fé, de confiança em Deus. Ele poderia, mas a palavra de Deus diz que a postura dele, amados, determinou o que Deus ia fazer. E é bem verdade que os especialistas dizem que a questão mais importante é como reagimos diante da crise. É isso que faz toda a diferença. Amados, como nos mostramos no dia da angústia? Tem um provérbio, não lembro agora qual deles. Se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força? O que o Senhor espera de nós, cristãos, que nós venhamos a fazer no dia da angústia? Qual é o posicionamento que Deus espera de nós? Eu consigo ver exatamente na vida de Josafá o que Deus espera de cada cristão no dia mau. E eu queria ver com a igreja nessa noite esses pontos que nós podemos ver na vida de Josafá
diante dessa crise ou diante dessa situação terrível que veio sobre ele. Vamos ver aqui, olha só, em primeiro lugar, ele parou o que estava fazendo e passou a buscar o Senhor. Olha o que o texto diz no versículo 5. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor e na frente do pátio novo, e o que ele fez? Orou. Você não vê nenhuma posição, nenhuma postura de Josafá, em primeiro lugar, a não ser a oração. A primeira posição que ele teve diante dessa situação foi orar a Deus, buscar ao Senhor. Minha pergunta para nós essa noite é a seguinte: o que você faz diante das dificuldades da vida? Como você reage? Qual é a sua primeira postura diante das dificuldades da vida? Quando o problema bate à sua porta, ou quando a enfermidade chega, ou quando uma notícia ruim chega a você, quando alguém da sua família está sofrendo, qual é a sua primeira posição? Pois eu sei, amados, que muitos de nós, por impulso, acabamos tentando resolver de todos os jeitos, colocando a nossa mão, vendo o que fazer, o que não fazer, fazendo as nossas ligações, dando os nossos jeitos. Aí lá, quando estamos desgastados, desesperançados, vendo que nenhuma porta se abriu, que nada aconteceu, a gente faz o seguinte: agora eu vou orar. Agora mesmo só Deus pode resolver. Agora, por que todo esse desgaste antes de orar? Josafá poderia, vou convocar o conselho de guerra. Chamava os generais, todos os capitães. E aí, como é que nós vamos fazer? Damos conta ou não damos conta? Tem gente suficiente ou não tem? Nosso exército é forte o bastante ou não é? O número deles é maior ou não é? Ele poderia, mas ele não fez. Ele poderia chamar seus conselheiros e perguntar: o que a gente faz? Ele também não fez. A primeira pessoa que você vê Josafá consultando é o Senhor Deus. A Bíblia diz que ele se posicionou diante de todos e passou a orar ao Senhor. Amados, qual é a posição que Deus espera de cada um de nós? Nos prostrarmos em oração. Buscarmos a sua presença, a sua orientação, a sua palavra, a sua direção. Por que se desgastar tanto? Hein, amados? Por que bater em tantas portas para entender que é o Senhor quem tem a resposta para nós? Amém? Josafá então passou a buscar o Senhor. Em segundo lugar, o que o rei Josafá fez? Olha só, ele reconhece, amados, que quem está no controle da situação é Deus, e não ele mesmo, não nenhuma pessoa, ou qualquer exército poderoso. Olha comigo o versículo 5 e o versículo 6, por favor. Versículo 5, ele passa a orar. Versículo 6, a sua oração: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Agora, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Amados, olha a oração desse homem. O que ele reconhece? Quem está no controle é Deus. Senhor, tu é quem estás no controle, nada foge do teu poder, nas tuas mãos, ó Deus, está o controle de todas as coisas. Amados, por que nós devemos no dia da angústia correr para Deus? Sabe por quê? Porque nós temos, amados, por inclinação natural, a descrer, duvidar, se afastar de Deus, agir pela nossa vontade. Mas quando nos posicionamos em primeiro lugar, buscar a Deus, o que acontece conosco? Os nossos problemas vão sendo equiparados na dimensão de quem Deus é. Porque quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas circunstâncias, eu estou equiparando os problemas de acordo com quem eu sou. Aí bate o desespero. Quando eu olho, amados, para aquilo que me sobrevém, na minha perspectiva, daquilo que eu posso, daquilo que eu alcanço, eu olho para mim e eu entro em desespero. Porque realmente tem situações que nós olhamos, só Deus pode dar jeito. Então, quando nós nos posicionamos em orar, em buscar a Deus, automaticamente, amados, lá dentro de nós, muitas coisas vão se resolvendo.
Muitas coisas vão se resolvendo, muitas coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. Por quê? Porque começamos a enxergar as coisas na dimensão de quem Deus é primeiro, e não de quem eu sou, não do que eu tenho ou do que eu posso. Eu tenho algumas experiências na nossa vida, elas nos marcam muito na trajetória com Deus. E tem uma delas, amados, que aconteceu comigo, foi no monte orando. Eu lembro assim, momentos de crise do ministério, espiritualmente falando, problemas acontecendo, quando eu morava com meus pais ainda, a família, de subir ao monte, e num dia assim bem estrelado, um céu bem bonito, eu estava lá sozinho orando. E quando eu estava orando, eu me calei, e a única coisa que eu fiz foi ficar olhando para o céu. Eu fiquei admirando, sabe, a lua que estava naquela noite, as estrelas que estavam, sabe, como o céu estava limpo e bonito, aquele céu nítido assim. E quando eu olhei para aquilo, lá dentro de mim veio uma voz: contempla a grandeza de tudo isso aí. Aí veio a palavra de Deus: o homem não dá conta de saber a grandeza disso. 5% do que é o universo, eu vou chutar muito ainda. O homem não dá conta de saber o que é, entender o que é. Amados, como é que fica o nosso problema quando a gente olha dessa maneira? A Bíblia diz que Deus criou tudo isso, os céus, a palmos. A Bíblia diz que não existia, Ele falou: haja. E aconteceu e existiu. Eu comecei a contemplar a grandeza de quem Deus é. Amados, eu confesso a vocês, a impressão que eu tive é que eu saí de lá sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dúvida. Sabe, eu saí de lá convicto: o meu Deus que é poderoso, Criador de todas as coisas, o que é para Ele isso que eu estou passando não é nada. Então, amados, quando fazemos isso, amados, quando entendemos, Deus é quem está no controle, não sou eu. Então entenda uma coisa: para de tentar estar no controle, é desgastante. Pessoas que tentam estar no controle de tudo, elas sofrem, sabe por quê? Porque Deus, vez por vez, vai te colocar em circunstâncias para tirar o seu chão, até que você aprenda: não é você quem controla, não é você quem manda. Eu fui ali ao banheiro, e estava o pastor Clério ali também, eu falei: pastor Clério, o dia que a gente vai pregar, o negócio é tenso, né? Eu não gosto de ter nenhum outro compromisso no dia que eu prego. Às vezes minha esposa vem: amor, o que tu acha a gente ir lá? Então, não quero, eu vou pregar hoje, eu quero ficar em casa, eu quero meditar, eu quero estudar, quero me preparar. Daí o pastor Clério: pensava que era só eu que ficava assim. Deve ser: pastor Clério, um dia que um pregador não se sentir mais assim, é porque ele confia na sua habilidade. E o dia que eu não me sentir mais assim, eu acho que é porque eu estou longe de Deus, não dependo mais dele. Amados, pessoas que querem estar no controle de tudo, Deus tira o chão delas, para mostrar para elas que não é elas que estão no controle. Perde essa mania de querer estar no controle de tudo. Entenda que quem está no controle é Deus. Amém? Deus é quem está no controle. E às vezes Deus faz as coisas da nossa vida bagunçarem. Faz mesmo. Permite bagunçarem para a gente ver. Está vendo aí? Quem manda sou eu, não é você. Amém, amados? E em terceiro lugar, o que Josafá nos ensina, amados? Olha só. O versículo do 7 ao 12, ele começa a trazer a memória, trazer a lembrança, as promessas, as vitórias, as conquistas que Deus tinha proporcionado. É o que o profeta lá fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, meditar, trazer à memória o que Deus fez na sua vida até naquele momento. Você quer ver um exemplo disso? Davi, lá diante do desafio de lutar contra Golias, primeiro que não acreditaram que realmente ele ia enfrentar Golias. Tentaram botar Saul, o rei Saul tenta colocar a armadura dele em Davi. Não serviu. A armadura de Saul não serviu em Davi. Davi não, vai sem armadura. E ele foi enfrentar o rei. Quando começaram a questionar ele, até querer zombar dele, a resposta de Davi foi a seguinte: o mesmo Deus que me livrou das garras do urso, eu estava lá apacentando ovelhas, um urso veio tentar arrebatar, eu com as minhas mãos matei. O mesmo Deus que me livrou da boca do leão, quando eu estava apacentando ovelhas, Deus me deu forças e eu matei um leão com as minhas mãos. Essa foi a resposta. O mesmo Deus que me livrou das garras do urso,
da boca do leão é o mesmo Deus que vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Pois ele não veio contra mim, mas veio contra o Senhor dos exércitos. Amém, amados? O que Davi fez com ele mesmo diante de Deus, se posicionando? Não, o mesmo Deus que foi fiel até aqui, vai continuar sendo fiel. O mesmo Deus que abriu as portas até aqui, vai continuar abrindo. O mesmo Deus que me usou até aqui, vai continuar usando. O mesmo Deus que fez, cumpriu a sua palavra até aqui, vai continuar cumprindo. Josafá, na sua oração, lembra o povo disso. Que Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de fidelidade. E é exatamente isso, amados. Parece que na hora que nos acontece algo ruim, a gente esquece de toda a bondade de Deus. Já viu pessoas assim? Eu já conheci, amados. Que a bondade de Deus levou a pessoa até um lugar. O dia que aconteceu algo mal, ela ignorou toda a bondade que Deus tinha feito. Parece que naquele momento, Deus não é mais Deus, Deus não é mais bom, Deus não é mais o Deus poderoso, não está mais no controle de nada. Por quê? Porque as coisas saíram como ela não esperava. Até quando você não está sentindo nada, Deus é Deus. O dia que você entrar num culto, você não sentir a presença de Deus, você não sentir nada, Deus continua sendo Deus. Amém? Até o dia que você deixar de crer, Deus vai continuar existindo. Amém, amados? Traga à sua mente o que traz esperança ao seu coração. Medite na bondade, na fidelidade, no amor, no cuidado, no poder de Deus. Eu vejo gente, amados, o tempo todo em crise no casamento, em crise financeira, crise de várias formas. E a minha pergunta é, mas por que você não está vindo no culto? Está tão difícil, estou desanimado. Aí as coisas estão ruins, primeira coisa que fazem, correm de Deus. As coisas não estão como ela planejava, a primeira coisa que fazem, não louvam mais a Deus, não glorificam mais a Deus, não oram mais, não buscam mais a Deus. A minha pergunta é, tem jeito disso resolver? A pessoa vai entrar em desespero. Amados, está ruim, canta um louvor. Quantas vezes, amados, em momentos da minha vida, dirigindo, uma música tocou, um louvor tocou, eu comecei a cantar, e Deus usou aquele louvor de uma maneira sobrenatural para falar ao meu coração. De ter que encostar o carro no acostamento, e para ali ficar chorando e sentindo a presença de Deus. E ali Deus trazer a resposta que eu tanto precisava. Amado, se está difícil, se proponha a buscar a Deus. Enche o seu coração de fé e de esperança. Louvor, adoração, oração. Não é só quando tudo vai bem. É principalmente quando vai mal. Amém? É quando mais precisamos. Amém, amados? Essa semana um rapaz lá de Uruçanga, eu até exortei ele pelo WhatsApp, mas eu preciso procurá-lo para falar pessoalmente. A desculpa dele para não estar na oração é que tinha acontecido uma coisa ruim, e ele estava chateado e muito irritado. Ele falou, pastor, eu não vou, porque aconteceu isso, eu estou muito chateado, estou muito irritado, é melhor não ir. Eu falei, mas é justamente por isso que você precisa ir. Não é, amados? Ou é para vir para o culto só quando está tudo dando certo? Em quarto lugar, o que Josafá nos ensina? Ele procurou ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 13. Todos os homens de Judá não me olharam. Versículo 14. Então o anjo do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande e enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amados, eles se propuseram a orar, buscaram Deus, glorificar a Deus, encher o coração de esperança. Como é que o Senhor respondeu? Deus veio e falou ao coração deles. Deus levanta esse homem cheio do Espírito Santo, e esse homem traz uma palavra. Olha, assim diz o Senhor a vocês, a todos os habitantes, e a você, rei Josafá, escuta bem, não fiquem desanimados,
por causa dessa grande multidão que está vindo contra vocês. Porque essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor Deus. Oh, que coisa boa de ouvir, né, amados? Que coisa boa de ouvir no dia da angústia, né, amados? Que coisa boa de ser ministro. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa na hora da angústia, é isso, né? É vir a voz de Deus e falar: olha, não tenha medo. Tudo isso que está acontecendo, né? Sou eu que estou resolvendo. Sou eu que vou fazer. Mas é a melhor coisa que alguém pode ouvir. Foi exatamente como Deus respondeu à posição do rei, de não desanimar, mas buscar a sua presença. Sabe por que a gente desespera? Porque a gente não busca Deus. Sabe por que a gente fica perdido, desorientado? Porque não busca Deus. Sabe por que as pessoas ficam sem saber o que fazer? Não tem noção nenhuma do que fazer, de como resolver, porque não busca Deus. Porque quem busca Deus, a palavra de Deus diz que Deus não desampara. Deus não desampara aqueles que o buscam. Deus sempre vai trazer uma palavra ao coração daquele que busca a sua presença. Sempre, amados. Sempre. Eu poderia citar aqui tantas vezes. Eu lembro uma vez uma experiência de estar dirigindo novamente e precisar de uma palavra de Deus. E quando eu olhar para frente, está um caminhão, lá no para-choque do caminhão, um versículo bíblico. E na hora o Espírito Santo falar: é isso. E eu saí dali: obrigado, Deus. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, através daquele versículo bíblico que Deus falou comigo. Quantas vezes Deus falou com você, através de pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas por Deus. Olha aqui o que aconteceu comigo uma vez. Eu lembro uma vez que eu queria desistir de ser pregador. Não era pastor ainda. Assim, deu, isso não é para mim, eu não quero, dá trabalho demais, é um peso demais. Deu para mim, eu desisti. Chamei os pastores na época assim: eu queria que vocês não me colocassem mais na escala, eu não quero mais pregar. Mentira, porque não, eu estou resolvendo algumas situações, mas eu estava determinado, eu tinha tomado a decisão: eu não quero mais. Não quero mais. Tá, eu estou lá, eu no culto, sentado no banco, vindo num culto, outro. Aí um dia eu vou ali atrás. Vou ali, peguei um copo d'água, aí veio uma moça. Assim: William, posso falar contigo um minuto? Assim? Tá, pode. Ela me pegou pelos braços, assim, como eu estou fazendo para vocês. Me pegou pelos braços, olhou no meu olho, encheu o olho de lágrimas e falou assim: eu não sei porque que eu vou te falar isso, mas eu quero te dizer, não desiste. Não para de pregar. Eu quero te dizer por quê. Porque foi através de uma pregação que você fez, que hoje eu estou aqui. E Deus usou tua vida. Por isso, não desiste, amados. Sabe, a reação que eu tive, não sei, parecia que eu ia desmaiar na hora. Me deu um negócio dentro de mim, porque eu não vi aquela moça. Eu vi Deus falando comigo, de uma forma tão tremenda, que eu me tremia, amados. Eu saí dali, sentei no banco, sem chão. Mas ao mesmo tempo: Deus, obrigado. Porque ainda que eu desista, o Senhor não desiste de mim. Amados, ainda que a gente desista, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Por isso, amados, ouça Deus. No dia da angústia, pare tudo e diga: Deus, fala comigo. Deus me mostra a direção. E Deus falou ao coração de Josafá e do povo. No versículo 18, ele diz assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os coeritas, levantaram a voz e louvaram ao Senhor, Deus de Israel. Aqui, amados, eles estavam agradecendo porque Deus tinha dado a eles exatamente o que eles tinham que fazer diante da situação. Deus falou assim: vocês vão fazer assim e desse jeito. E o que eles fizeram? Se submeteram exatamente àquilo que Deus tinha ordenado. Você vai ver, amados, experiências na Bíblia que Deus chega a falar assim: vocês vão para a batalha, mas não peguem nem na espada. Tem outra situação: desçam para a batalha, vocês vão encontrar ele lá em tal lugar, naquele lugar, mas vocês não vão nem botar a mão na espada, porque quem vai resolver sou eu. Então tem horas, amados, o problema é que a gente acha que sabe tudo. Sabia disso? Diante de Deus a gente tem esse problema. A gente acha que sabe das coisas. Não, mas eu sei como fazer, eu entendo aqui dos números, eu entendo aqui das coisas, eu sei. Assim, amados, os nossos eu sei com Deus não vai funcionar.
Porque tem hora que Deus manda a gente fazer umas coisas que para nós parece a coisa mais absurda do mundo. Mas é o que Deus quer. Você já imaginou Deus mandar um exército treinado, armado, descer para a batalha e enfrentar o inimigo e dizer assim, ó, não coloca a mão na espada? Quem é que ia atender uma coisa dessa? Mas era a ordem de Deus. E às vezes acontece com a gente umas coisas que Deus nos ordena fazer uns negócios, que a gente, mas não pode ser Deus. Quer ver quando Deus manda a gente dar alguma coisa? Aí mesmo, a primeira coisa que a gente fala, só pode ser o diabo. O diabo não vai mandar você dar nada. Amém? Amém, amados? O diabo não vai mandar você nada. Eu lembro de situações que eu estava, olha que prova. Um valor reservado, guardado. Deus, é para dar aquilo lá. Deus está amarrado. Na hora a gente assim, né? É porque eu quero me achar, porque eu acho que eu sou bom. Aí de novo, dá aquele valor. E amados, como é que a gente vai ter mais com Deus? Hein? Porque Deus fala as coisas para a gente pensa que, né? Nós vimos um testemunho lá no retiro dos homens, que Deus tinha falado, dando umas orientações para umas questões da vida que ninguém ia fazer. Nenhum conselheiro, por mais sábio que seja, ia dar um conselho daquele. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. E a melhor coisa que um cristão pode fazer na vida é se submeter à vontade de Deus. Amados, é o melhor lugar. Quer um exemplo? O profeta Elias estava lá diante do palácio. Deus falou, sai daí e vai para a corrente do Querite. Ele sai de um lugar e vai lá para um riachinho, onde só tinha água para beber. E a palavra de Deus diz que ele mandou corvos levar carne para ele comer. Aí depois falou, agora você sai daqui e vai para um lugar chamado Sarepta. E lá uma viúva vai te dar o que comer. Amado, Sarepta, na palavra lá hebraica, significa lugar árido e seco. É uma fornalha. Ele estava diante do palácio, mandou sair do palácio e ir para uma corrente, lá para um riachinho, onde as aves do céu iam alimentar ele. Ele estava lá, a corrente de água secou, ou seja, agora ia até passar sede. Deus falou, agora tu sai daqui e vai lá para o deserto, aquela fornalha ardente. O que tu vai encontrar lá? Uma viúva. Essa viúva vai te dar comida. A gente mais desesperançada do tempo antigo eram viúvas. Elas não tinham assistência, não tinham dinheiro, não tinham nada, elas eram pobres. E Deus fala para ele que uma viúva ia dar comida para ele. Chega lá, a viúva só tinha comida para um dia. Aí Deus usa aquele homem para fazer um milagre tremendo, transforma e acontece um rebuliço. Por quê, amados? Porque é a vontade de Deus. Melhor coisa na crise, se submeter à vontade de Deus. Em último lugar, o versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha o que eles cantavam. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amado, depois que você fizer isso, a única coisa que você tem que fazer é isso aqui, é cantar. Porque você vai entender o propósito de Deus. Você vai ver a bondade de Deus. Você vai ver a resposta do Senhor. E é exatamente isso, nós nos posicionarmos diante da crise, como Josafá se posicionou, o que nos resta fazer? Deus, graças te dou, porque tu és bom. Amém, amados? Mas você vai louvar mesmo de coração, porque você vai entender que Deus está no controle, amados. E Ele nunca perde o controle. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Amados, quando se fala de crise, uma coisa é certíssima. Ninguém gosta de passar por ela. Não é? Ninguém gosta de passar pelo dia mal. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que possa dizer, eu gosto de passar por umas crises de vez em quando. Não tem ninguém. Mas eu vou dizer para vocês, no processo de formação do discipulado é necessário. No processo chamado vida é necessário. Teve um tempo que eu vim orar aqui de manhã, às 6 da manhã, com o pessoal da Amanhecendo com Deus. Só que agora eu faço diferente. Eu saio para caminhar orando. Eu prefiro assim. Eu prefiro sozinho com Deus. Só que no tempo que eu estava aqui orando, eu vi o testemunho de um irmão aqui da oração, dizendo assim, eu quero dizer hoje, de todo o meu coração, que eu sou grato a Deus por esse grande problema que eu estou passando. Olha o que é uma pessoa chegar a falar isso. Eu sou agradecido a Deus por esse grande problema que eu estou passando.
porque eu sei que foi através desse problema que Ele está me transformando num outro homem. E eu estou aprendendo a ser um homem de oração. Amados, a minha pergunta nessa noite é a seguinte: o Senhor precisa instaurar uma crise na sua vida para você se transformar em homem e mulher de Deus? Tem gente que precisa. Tem gente que troca Deus por qualquer coisa. Por estar em casa vendo um jogo hoje. Tinha um bom jogo na TV hoje. Por estar na praia. Por estar desfrutando do seu conforto, da sua prosperidade que Deus te deu. Aí então acontece uma situação, a pessoa vem correndo para Deus, buscar a Deus. Não espere esse dia. Amém? Não espere o dia mau. Seja grato, seja obediente, busque a Deus, busque a orientação de Deus, viva com Deus no dia bom também. Amém? Porque o dia mau vai ser mais fácil passar. Não espere chegar o dia mau para você entender que você precisa caminhar com Deus. Baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Aleluia. Talvez aqui nessa noite tem pessoas que estão passando exatamente por essa crise que eu descrevi aqui. Um dia mau. Que lá dentro de você, você pode estar pensando assim, por que que isso está acontecendo comigo? Talvez nessa noite Deus tenha trazido uma resposta para você, do porquê. Enquanto eu oro, amados, você que está passando por esse momento, se você quiser vir aqui à frente orar, e pedir para que Deus te oriente, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus te mostre o que fazer, para que Deus te fortaleça. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade, vem aqui. Amém? E enquanto eu oro, eu vou estar orando por pessoas aqui nessa noite, que estão passando esse dia mal, para que você nesse dia mal encontre Deus, e para que Deus também te encontre. Amém? Se você quiser, amados, vir aqui à frente, fique à vontade. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você que está no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Talvez em alguma parte da palavra Deus falou contigo. Em algum ponto do que foi falar, Deus falou contigo. E eu queria que enquanto eu estou orando, você orasse por isso. Para que Deus ministrasse também na sua vida. Amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, porque a tua fidelidade dura para sempre. E o Senhor é Deus poderoso. Meu Deus, na tua mão está toda a força e todo o poder. Nessa noite, meu Deus, pessoas que vieram aqui à frente, eu não sei o que elas estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada detalhe dessas vidas. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor traga uma palavra, para que o Senhor traga uma orientação, para que a porta que eles precisam se abra, meu Deus, para que a resposta venha, e para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a superar esse dia mau, e passar, meu Deus, lá na frente, glorificando o nome do Senhor, bem como toda a amada igreja. Eu te peço, meu Deus, fortalece-nos como igreja do Senhor, meu Deus, não nos deixe, Pai, viver longe de Ti, ou sem uma vida de oração, até esperar o dia mau, para ali se voltar para o Senhor. Mas, meu Deus, nos dá o entendimento de que precisamos viver contigo, de que precisamos, meu Deus, estar perto de Ti, Pai, no nome de Jesus, que assim o Senhor nos fortaleça, Pai, para que o dia mau sirva, meu Deus, para acrescentar na nossa vida, e não para nos afastar de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor Deus vá diante de nós e nos dê da sua paz. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.